Eu mencionei a lei de práticas corruptas no exterior. Agora há um número recorde desses casos pendentes no Departamento de Justiça. São 140 agora. E uma década atrás havia uma dúzia, mais ou menos. E então, isto é uma área muito grande. Muitos escritórios de advocacia agora estão atuando muito nessa área. E o mesmo está acontecendo na Europa e o mesmo começou a acontecer aqui na América Latina, à medida que cada vez mais países aprovaram essa lei. Esta lei também responsabiliza pessoas físicas e jurídicas, né, na esfera comercial. E é interessante ver que muitos os casos dessa lei foram trazidos nos Estados Unidos, se referem à China e empresas que tentam fazer negócio na China. Então, eu diria que quanto mais empresas brasileiras realizarem negócios com chinesas e empresas chinesas vierem aqui, essa lei vai se tornar cada vez mais preponderante no contexto brasileiro. Eu também aqui mencionei a Convenção Anti-Suborno da OCDE e todo o trabalho mundial que tem sendo feito para implementar esse tratado. Tem ramificações aqui para o Brasil e para empresas no Brasil também. Então, espero que vocês tenham um momento para estudar esse tratado. Estes são alguns dos mandatos que eu mencionei que estão nesse tratado. Vocês podem ver que muitas leis que foram promovidas nesse tratado, e eu não mencionei ainda, mas anteriormente, é a lei de recuperação de ativos, que realmente agora pela primeira vez nós temos um tratado que estabelece a cooperação, a aplicação e execução dessa lei de recuperação em várias áreas. E também lavagem de dinheiro. Nós nunca tivemos um mandado de tratado internacional nesse sentido. Eu acho que na prática isso significa que muito mais informação vai ser disponibilizada hoje em função dessa cooperação, né, que está estipulada nesse tratado. Então veremos mais investigações internacionais ocorrendo eu acho que em todos os países. Então isso aí é uma coisa inédita. E embora leve algum tempo para essa cooperação, esses procedimentos de cooperação realmente se desenvolverem e amadurecerem, eu posso dizer a vocês, pela experiência que eu tenho e por trabalhar com o escritório em Viena que implementou esse tratado, que essa cooperação internacional agora entre vários países nunca existiu antes. Então, mas ao dizer isso, qual é a maior barreira a essa cooperação comunidade internacional? Já falamos, é a corrupção dentro do setor judiciário. Mesmo assim, muitas pessoas na comunidade nos Estados Unidos temem compartilhar informações que seus colegas em outros países, porque eles sabem que se compartilhar as informações vai ser vendida no final para outras pessoas ou utilizada como munição política contra alguém. Então, ainda há alguns perigos ao se compartilhar informações dentro dessa comunidade internacional de cooperação, mas novos mecanismos e tecnologias estão sendo desenvolvidos para permitir um compartilhamento de informações muito maior do que havia antes. Bom, eu não posso... Eu estou pulando alguns slides aqui sobre a divulgação financeira, mas nós vamos falar sobre divulgação financeira no setor público e privado. Realmente é uma das formas mais importantes de se prevenir e atacar e combater a corrupção em muitas áreas. Então, há muitas melhores práticas agora sobre como promover
a divulgação. Eu tenho uma pesquisa muito boa feita no Banco Mundial em 148 países, e o que eles observaram é que agora em 106 países exigem alguma forma de divulgação pública e não pública, e tudo isso foi desenvolvido nos últimos 10 anos. Mas também observa que tem questões muito sérias para implementar a lei. Talvez a mais importante é que muitos países não disponibilizam as informações financeiras para o público. E embora haja preocupações de segurança e de privacidade relacionadas a como essas informações financeiras podem ser disponibilizadas para o público, nós aprendemos algumas formas de proteger algumas das informações confidenciais. Realmente não precisam ser disponibilizadas ao público, talvez nem precisem, mas uma das outras leis que existem aqui no Brasil, que vocês têm que considerar, é a lei de enriquecimento ilícito. Eu acho que essa lei também é uma das leis recomendadas na Convenção das Nações Unidas, bem como a Convenção Anti-Suborno da OEA, e tem provado ser uma ferramenta muito eficaz em muitos países, e logicamente se refere e trabalha muito próximo dessa lei de divulgação financeira. Se vocês tiverem essas duas leis juntas, aí vocês terão as ferramentas legais de que vocês precisam para combater e atacar essa questão de uma forma bastante eficiente. Eu vi nos últimos 15 anos, eu vi essa lei em países em desenvolvimento, como a Geórgia, um dos países da antiga União Soviética. Mesmo na Geórgia, naquela época, realmente eles não tinham um Estado de Direito ou instituições tradicionais judiciárias para executar ou aplicar essa lei. O que essa lei fez junto foi que forçaram muitas autoridades da Geórgia a renunciar ao invés de divulgar essas informações financeiras. E em função de a Geórgia ter uma mídia aberta em comparação com outros países da antiga União Soviética, e em função da lei de acesso às informações, quando as pessoas, o público viu isso, muitas pessoas sabiam que oficiais de alto escalão haviam comprado casas na França, iates no Mediterrâneo, e começaram então enfim, relatar esses ativos e bens que não haviam sido informados. E o que ocorreu nessa época é que colocou esses altos funcionários, né, no paredão, que acabaram renunciando. E talvez mais importante ainda é que evitou que muitas autoridades corruptas aceitassem, então, fazer mais corrupção. Então, realmente, a lei pode ter muito impacto, mesmo quando for difícil aplicá-la ou executá-la, num país como a Geórgia, mesmo quando for muito complexa executá-la, como é o caso isso em qualquer país. Já que estamos aqui com um público de juízes, aqui entre outros, eu tentei escrever um guia de melhores práticas internacionais de como deveria ser a divulgação financeira para juízes em países no mundo todo. Isso se baseia num estudo de caso de diferentes países, incluindo vários países latino-americanos e também países do leste europeu. Vocês podem encontrar isso no Google, se vocês tiverem interesse, e olhar esses estudos de melhores práticas. Vocês podem colocar o meu nome no Google e os Judicial Integrity Principles, as conclusões disso. E, finalmente, eu gostaria de concluir com um exemplo de um caso nos Estados Unidos, onde nós tivemos sucesso ao utilizar a divulgação de renda e financeira para processar um senador corrupto, Ted Stevens. Agora ele faleceu, mas é um caso importante que estabeleceu um precedente nos Estados Unidos. E foi um caso muito controverso, polêmico, porque era um senador muito idoso, ele tinha muitos amigos, e foi um processo muito difícil para o procurador-geral, mas
essencialmente, o senador havia aceitado presentes de mais de 250 mil dólares para reparos e conserto na sua casa. E ele não divulgou isso na sua declaração de renda. Isso foi levado, então, a um júri que o considerou culpado. E, novamente, é um exemplo de onde essa lei poderia ser aplicada nos Estados Unidos, onde se baseia muito nessa divulgação de renda. Tem muitas alegações de corrupção junto com essa acusação, mas essas acusações de corrupção teriam sido difíceis de se provar. Então, este é um exemplo de como esse tipo de ferramenta pode ser utilizada para atacar as acusações subjacentes de corrupção sem ter que entrar nas complexidades e o tempo todo necessário para provar uma sentença. Então, agora muitos países estão começando a utilizar essa lei e também a lei de lavagem de dinheiro, sobre a qual falarei amanhã, para combater alguns desses crimes subjacentes de corrupção cometidos por pessoas, mas que são muito difíceis de se provar. Talvez não haja prova documental suficiente para tal, por vários motivos. Então, eles são crimes difíceis de se descobrir. Mas o que eu gostaria de mencionar finalmente nesse caso em particular é que quando eu expliquei isto aos procuradores e juízes chineses com os quais às vezes me reúno, eles não entendem isso e eles ficam muito impressionados. Eu acho que, neste caso, o tribunal revelou nos Estados Unidos que os procuradores não estavam seguindo a lei neste caso. E depois da a sentença, o senador entrou com recurso e aí teve uma questão de má conduta na fase recursal. Os promotores do Departamento de Justiça intencionalmente deixaram de repassar para a defesa notas da promotoria. E, de fato, esses documentos tinham que ser passados por lei, né, de acordo com o nosso Código Penal. E tudo isso faz parte do nosso devido processo nos Estados Unidos. Bom, na China realmente não há um devido processo, então vocês podem entender por que realmente eles não entenderam esse conceito de má conduta da promotoria, mas é um princípio estabelecido pela nossa Suprema Corte no início do século XX, e basicamente, novamente, defende que se os promotores se comportarem de uma má forma num caso e intencionalmente violarem a lei, o caso, então, ele pode ser reformado. Isso que aconteceu, o caso foi reformado, então, o princípio, o devido processo abriu um precedente sobre a necessidade de considerar esse réu culpado. Então, às vezes, tem um resultado difícil para as pessoas aceitarem, mas nos Estados Unidos, eu acho que nós orgulhosamente aceitamos e promovemos esse conceito, porque há um espaço para, enfim, essa má conduta da promotoria em todos os países. E nos Estados Unidos tem vários casos assim, e é uma das formas, novamente, de que nós tentamos atacar ou combater a corrupção no nosso sistema judiciário, para certificar que os promotores saibam que os seus esforços vão ser escrutinizados com atenção e têm obrigações de processar isso junto à questão dos direitos humanos. Então, é um princípio muito importante para todos os países tentar promover a cultura do Estado do Direito.